tarde, alunos, como vocês estão? Estão bem, a família? Eu espero que sim, tá bom? Olha só, nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, né? Agora a gente vai ver um pouquinho de triângulos, tá? Até porque triângulos a gente sempre vai aumentando a complexidade desse tema, tá? Em triângulos a gente primeiro tem que saber se ele existe, tá? Para que um triângulo exista é necessário que o maior lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Tem que ser menor que a soma dos outros dois, tá? Então, existe uma regra para que um triângulo exista, tá? Isso se chama existência de um triângulo. Para que um triângulo exista, o lado maior tem que ser menor que a soma dos outros dois lados. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 7 centímetros um lado, 6 centímetros um, 9 centímetros o outro. Qual é o maior lado desse triângulo? É 9. 9 tem que ser menor que a soma dos outros dois. 7 mais 6, 13. 9 é menor que 13. Então, esse triângulo aqui, ele existe. Então, sim, dá pra gente construir esse triângulo. Imaginem vocês que eu tenho um triângulo com essas medidas aqui, ó. 2 centímetros, 4 e 1 centímetro. Vamos verificar se dá para ele existir. Qual é o maior lado? Sempre assim, o maior lado, 4. 4 é menor que a soma dos outros dois, do que 2 mais 1? 4 é menor do que 3? Não. Então, esse triângulo não vai existir, tá? Vamos ver outro exemplo. 8 centímetros, 8 centímetros e 8 centímetros. Aqui eles são iguais. Então, 8 é menor que a soma dos outros dois? Sim. Então, vai existir esse triângulo aqui, tá? Vamos conferir mais algumas medidas para a gente treinar. 10, 5 e 1. Bom, se a gente verificar o maior lado, 10. 10 tem que ser menor que a soma de 5 mais 1. 10 é menor do que 6? Não. Então, esse triângulo aqui não vai existir, tá? Vamos ver outro exemplo aqui, ó. 4 centímetros, 5 e 3 centímetros. Se a gente verificar o maior lado, 5. 5 é menor que a soma dos outros dois? 5 é menor do que 7? Sim. Então, nós vamos conseguir construir esse triângulo. Então, a lei da existência de um triângulo diz que o lado maior tem que ser menor que a soma dos outros dois lados, tá bom? Aqui tem a explicação direitinha para vocês. Em um triângulo, por exemplo, a gente pode ter a classificação em relação aos lados, que é o que nós vamos ver agora, tá? Se eu tenho um triângulo aqui, que aqui mede 3, aqui mede 3, aqui mede 3, os três lados são iguais. Aqui a gente está falando de lado, tá? Então, ele se chama equilátero. Quando eu tenho aqui dois triângulos com medidas de dois lados iguais, exemplo, tá? 7, 7 e 3. Quando ele tem dois lados iguais, ele se chama isósceles. Tá? E quando eu tenho um triângulo com três medidas diferentes, 3, 4 e 5, ele se chama escaleno, tá? Então, vamos repetir. Um triângulo, três medidas iguais, significa que esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Os três lados são iguais. Isósceles, eu tenho dois lados iguais, e escaleno, eu tenho os três lados diferentes, tá? Isso é em relação aos lados. Agora nós vamos falar sobre os triângulos em relação aos ângulos, tá? Vamos lá. Se eu tenho um triângulo aqui medindo 40 graus, aqui 30, 70, deixa eu mudar aqui, botar aqui 40, 60 e 80. Se eu tenho aqui, ó, um triângulo com três ângulos, eu tô falando agora de ângulo, que tá dentro dele, tá? Três ângulos menores que 90 graus, lembra que quando um ângulo é menor que 90 graus, ele é um ângulo agudo. Então, num triângulo, ele é um triângulo acutângulo. O que é isso? Todos os ângulos são menores que 90 graus. Todos os ângulos são menores que 90 graus, tá? Todos eles, ó.
Dentro de um triângulo, a gente sempre tem que ter 180 graus, tá? Outra classificação, quando ele tem um ângulo reto. Quando eu tenho um ângulo reto, aqui ó, 90 graus, ele se chama retângulo. Por que que ele é retângulo de cara? Porque eu sei que aqui ó, esse símbolo aqui é do 90 graus. Toda vez que eu tenho 90 graus, eu tenho esse ângulo reto. Se eu tenho um ângulo reto, ele é um triângulo retângulo, tá? Agora vamos verificar aqui, ó. Eu tenho 100 graus aqui dentro, 40 e 40. Toda vez que eu tenho um ângulo com mais de 90 graus, ele é um ângulo maior que 90 graus, então ele é obtuso. Então o triângulo eu vou chamar de obtusângulo. Então, vamos recapitular um pouquinho. Se eu tenho os três ângulos menores que 90 graus, ângulo, a gente está falando aqui de dentro do triângulo. Ele se chama acutângulo. Quando eu tenho um ângulo reto, professora, por que que ele é reto? Porque ele tem ó, 90 graus. Esse símbolo aqui simboliza 90 graus. Toda vez que eu tenho 90 graus, ele é reto, por isso que ele é um triângulo retângulo. Toda vez que eu tiver um ângulo maior do que 90 graus, ele é obtuso, por isso que o triângulo se chama obtusângulo, tá? Vamos dar continuidade porque nós ainda temos que falar sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo. Vamos lá. Todo triângulo tem dentro dele 180 graus, tá? Isso é uma lei, isso é uma propriedade. Como que eu vou descobrir quanto que vale cada ângulo aqui dentro? Fácil, ó. 2x mais x mais x igual a 180. Dentro de um triângulo sempre tem que dar 180 graus. Se eu resolvo essa equação que vocês já sabem resolver, 2x mais 1x mais 1x, 4x é igual a 180. Se eu dividir 180 para 4, eu vou achar que o valor do x é 45. Então, esse ângulo mede x, mede 45. Esse ângulo mede x, mede 45. Esse mede 2 vezes o 45. Esse aqui mede 90 graus. Então, esse aqui vai ser um triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo de 90 graus, tá? Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho 3x, aqui eu tenho 10 e aqui 4x. Vamos lá, vamos montar primeiro a equação, tá? Primeiro é montar a equação. 3x tá aqui, mais 4x mais 10 graus é igual a 180 graus. Só vou tentar mudar aqui para dar continha exata, gente. Vou botar 13, só para dar continha certa, tá? 13x mais 4x, juntei as variáveis, 17x. Esse mais 10 tem que mudar, ele vira menos, porque ele trocou de lado. Vocês sabem fazer já a equação. 180 tira 10, 170. Se eu dividir 170 para 17, vão dar 10. O x vale 10. 3 vezes o 10, esse ângulo aqui em cima vale 130. 130. 4 vezes 10, 40. Com mais 10, 50. Com mais 130, 180. Dentro de um triângulo sempre vai dar 180 graus. Se eu tenho um ângulo maior que 90, ele é obtusângulo, tá? Vamos ver outro exemplo. Eu tenho aqui 70, 50 e aqui eu não tenho nada. Eu só tenho um x aqui do lado de fora. Se aqui eu tenho 70 com 50, 120. Então, eu tenho que saber que 180 é o que tem que ter aqui dentro. Tira 120, aqui falta 60. Aqui, ó, se eu juntar um ângulo de dentro com um ângulo de fora, sempre vai dar um ângulo raso, sempre vai dar 180 graus. Então, 180 tira 60, 120 graus. Vamos ver outro exemplo.
45 graus, 45 graus e aqui fora. Bom, eu tenho 45 mais 45, 90. Dentro de um triângulo tem que ter 180. Então, 180 tira 90. Então, aqui vai ter que dar 90. Exemplo, tá, gente? Não tá a medida certa, mas é só para vocês entenderem. Se eu juntar esse com esse aqui, ó, dá meia lua, um ângulo raso. Um ângulo raso tem 180 graus. Eu já tenho 90 aqui, então falta 90 aqui fora, tá? Outro exemplo. Aqui eu vou ter 60, aqui eu vou ter 70. Vamos lá. 60 com 70, eu já tenho dentro desse triângulo 130. Então, 180 tira 130. Quanto que falta aqui dentro? 50, porque tem que dar 180. Ó, 60 com 70, 130. 180 tirou 130, 50. Se eu juntar o ângulo de dentro com o ângulo de fora, sempre tem que dar 180. Por quê? Ó, porque eles formam um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Se eu já tenho 50, 180 tira 50, que vai dar 130. Então, aqui fora eu vou ter 130 graus, tá? Vamos ver mais alguns exemplos. Aqui em cima eu tenho 70, aqui eu tenho 30. Então, eu já tenho 70 com 30, eu já tenho 100. Quanto que falta aqui dentro? 180 tira 100. Aqui dentro falta 80. Beleza. Se aqui dentro falta 80, eu tenho que juntar esses dois, vão dar 180. 180 tira 80, que vai dar 100. O x vale 100 graus, tá? Vamos ver outro. Ó, aqui eu tenho 50, aqui eu tenho 70. 50 com 70, aqui dentro eu já tenho 120. Então, 180 tira 120, ainda falta 60 aqui dentro. Se aqui dentro falta 60, ele tem que juntar aqui fora, tem que dar meia lua, tem que dar 180. 180 tira 60, que vai dar 120. Então, aqui fora eu vou ter 120 graus, tá? Eu estou à disposição de vocês para qualquer dúvida, tá? Tem vários vídeos também no YouTube muito bons sobre triângulos, mas usem o WhatsApp e eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Um beijo, estou à disposição. Tchau!